Olá, pessoal. Esse é um programa da NEFAC News, diretamente do Congresso, 27º Congresso, onde nós temos a gratidão, né, de estarmos aqui representando a NEFAC. Bom, estamos aqui com o Leandro e com o Fábio. Vamos falar sobre tendências, liderança humanizada, pessoas, uma gestão humanizada e como essa gestão cria uma vantagem competitiva. Então, um breve resumo, né, uma resenha do que nós podemos trazer aí durante o Congresso, o pensamento de vocês em relação a isso. Leandro, se eu puder começar, né, o que você acha aí dessa uma gestão humanizada como uma vantagem competitiva? É isso mesmo? Opa, tudo bem, pessoal? Com toda certeza. Hoje, mais do que nunca, tem uma frase do Simon Sinek que eu gosto demais, né? As empresas são feitas de pessoas, e se a gente não entende de pessoas, a gente não entende das empresas e, consequentemente, não atinge o resultado. Então, se conectar com quem está no centro para gerar o resultado, para ter competitividade, hoje mais do que nunca, dado que o conhecimento, o de hoje, não vai garantir o sucesso da manhã. Então, previsibilidade versus exponencialidade é um dos mantras que a gente tem que se adaptar. E aí, o aprendizado contínuo, o famoso lifelong learning, para mim, ele é a base. E isso depende do ser humano e depende de conexão. E cada vez mais o ser humano quer conexão para se conectar com as empresas e ter o propósito para que as coisas aconteçam. Então, gestão humanizada é a base para que a gente tenha resultados competitivos e consiga ser um pouco mais perene, dados os exemplos que a gente tem de empresas que vêm surgindo e, consequentemente, não dão uma determinada continuidade, porque não focam naquilo que é o core. Super bacana. Bom, Fábio, nesse sentido, o que é o seu pensamento sobre as competências, os famosos soft skills? Às vezes eu fico preocupada que a gente coloca o soft como soft, né? Mas assim, será que ele é tão soft? Não, né? Parece que é crucial dentro dessa liderança e de uma gestão que é tão necessária às pessoas de qualquer comunidade, qualquer empresa que a gente possa fortalecer. Você pode destacar alguns soft skills, uma habilidade, né, que é uma competência humana, né, já que a inteligência é artificial. Então, assim, como é que nós juntamos essa nossa inteligência humana à inteligência artificial e usamos esse nosso potencial? Você poderia destacar uma ou duas que você mais valoriza, que você tem visto na sua jornada? Eu acho extremamente importante, né, essa discussão. E, para mim, o ponto principal, né, e o alavancador desse processo, né, é a liderança. Né? Então, a gente tem que começar com a liderança, trazendo para as equipes um novo cenário que está acontecendo. Né? Então, falando de competências mais claramente, a competência mais importante, no meu modo de ver hoje em dia, é a adaptabilidade. Né? Nós, no meio corporativo, precisamos estar bem flexível às mudanças que estão por vir. Né? Então, dia a dia, ele conduz a necessidade de mudanças constantes. Né? Como eu comentei no início, o papel da liderança é fundamental para que esse processo ocorra com fluidez. Né? Então, a gente precisa ter líderes que entendam esse processo para conduzir as equipes para um resultado e necessidade da companhia. Né? Né? Nesse posicionamento de uma gestão, como é que vocês têm visto essa escutativa? Ela tem aumentado, ela tem sido mais consciente, ela está sendo alavancada? O que o pessoal está falando aí sobre escutativa? Porque no sentido de uma gestão, quando você não escuta, você não vai entender exatamente qual é o caminho mais correto. Né? Vocês poderiam discorrer um pouquinho sobre esse pensamento, né, tão debatido nesse momento? O Fábio trouxe um ponto muito interessante, que é o da adaptabilidade. E a adaptabilidade, ela vem de resiliência e vem de relacionamentos. E quando eu coloco isso na ponta do lápis, na discussão dos meus times e dos momentos que eu tenho a oportunidade, a escutativa, ela passa por um processo de aperfeiçoamento. Hoje, ela é mais reativa do que propriamente proativa, porque justamente a gente sempre foi educado no modelo de esse é o caminho, vai lá e faz. Só que hoje, mais do que nunca, as pessoas não querem só ser coordenadas, orientadas, elas querem discutir. E para isso, escutar, não simplesmente
com os ouvidos, mas de maneira genuína, né? Tem um líder que eu admiro muito, que ele traz, não é só escutar com os nossos 2 ouvidos, mas com o coração, faz toda a diferença. Pode até parecer um pouco piegas, mas na verdade não é, porque as pessoas querem ser acolhidas. Então a escuta ativa hoje é um diferencial para que a gente consiga capitalizar novas ideias e fazer com que as coisas aconteçam. Então é um pouco da maneira que eu vejo, mas ainda numa curva de evolução, porque não é algo genuíno, e em muitos casos, dependendo do mindset, que é a mentalidade, essa palavra em inglês super famosa que está na moda, as coisas acontecem de uma maneira mais mecanizada. Então a gente tem que suavizar, naturalizar. E aí o feedback é importante para que isso aconteça. Escuta ativa também passa por feedback. E nesse processo também considero bastante importante a forma que a liderança, né, que a gestão se comunica com as equipes, né? Então, complementando aqui o Leandro, eu acho que a comunicação transparente, direcionando para o resultado comum, é extremamente importante para as organizações terem sucesso. Então, isso acho que uma informação, cada vez mais as pessoas querem mais informações, porque no fim do dia todo mundo quer ter o mesmo propósito, né? E para encontrar esse propósito temos que todos estar alinhados, tanto líderes como liderados. Bom, e a famosa resiliência, né? Resiliência é uma das habilidades que são mais demandadas, né? Principalmente num momento onde o vai e vem, os movimentos de permanência numa empresa dependem muito do tempo que você tem para se conhecer e conhecer a empresa, né? Que vocês poderiam destacar um pouco da importância dessa habilidade, né? Como é que nós poderíamos, assim, principalmente para as pessoas que estão na academia ainda, na fase de ingresso em uma empresa, como é que elas desenvolvem essa resiliência, né? Como é que nós ajudamos, nós líderes ajudamos para que as pessoas percebam que um tempo é necessário para que você se identifique, para que você reconheça a marca para a qual você está colaborando e está realmente disseminando tudo que você também traz nas suas competências. Eu só queria assim, uma palavra de vocês nesse sentido. Como é que a gente ajuda as nossas pessoas a caminharem nesse sentido? Resiliência. Acho que tem vários significados da palavra resiliência, né? Alguns entendem que é a capacidade de simplesmente ser forte e seguir. Aceitar, né? Exato. Não é sobre isso. Resiliência, para mim, está vinculado à nossa flexibilidade, inclusive cognitiva. Porque a resiliência parte de como que eu posso ter um bom relacionamento com vocês. E isso abre para novas ideias. Então, as pessoas que hoje estão na academia, e inclusive nas empresas, e é algo que eu tento fomentar muito no meu círculo, não existe uma solução para tudo. A gente precisa se basear em dados e, a partir dos dados, tentar tomar alguma decisão que faça sentido, considerando e colaborando entre nós. E isso faz com que o nosso pensamento, que originalmente estava direcionado para um determinado ponto, ele consiga ser resiliente, flexível e adaptável para outro. E aí é do ponto de vista de negócio. Só que tem uma outra resiliência, que é a nossa capacidade de se reinventar. E aí é vinculado mais ao ser humano. E hoje, mais uma vez, saúde mental é imprescindível. Então as pessoas precisam ter os seus tempos de oxigenação, de ócio criativo, para que consigam sim se manter mais perenes, constantes e preservando o seu propósito. Porque todo mundo tem um propósito, um objetivo, seja qual for. Então esses são alguns dos elementos que eu vejo que corroboram para essa nossa discussão. Perfeito, obrigada. Fábio, qual é o seu pensamento nesse sentido de resiliência? Eu gosto muito de colocar um ponto, né, que resiliência, né, o Leandro até citou isso, mas eu gosto de reforçar, né, nós e os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, né, estão entrando nesse modelo, eles não precisam saber tudo, eles não precisam ter resposta para tudo, né? Então, saber disso já alimenta um viés de futuro, né? Porque as pessoas que ouvem, que aprendem constantemente, têm mais resiliência, né? Porque o aprendizado contínuo realmente transforma as pessoas e as organizações. Então,
ser resiliente não é ser o super-homem, né? Ser resiliente é saber se adaptar, é saber entrar no processo criativo da companhia, é resolver problemas do dia a dia que vão acontecer, né, em toda a organização. Ser resiliente é ser humano, né, para mim, né? Então, a gente não precisa ser um super-herói. Então, acho que a juventude tem que pensar muito nisso. Bom, muito obrigada a todos e a todas que puderam compartilhar aqui um pouco da nossa experiência. Um abraço.